Olá, fiel, sejam bem-vindos novamente ao canal de Primeira Timão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a agenda do Corinthians no mês de maio. O Corinthians tem jogos difíceis aí, fiel, nesse mês de maio. Desafios grandes pela Copa Sul-Americana, desafios pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Então fique até o final do vídeo aí para você saber dia, data, hora e aonde vai passar os jogos do Timão no mês de maio. Bora pro vídeo. Então, começando a agenda no dia de hoje, a agenda do Corinthians começa no dia de hoje, né? O jogo que era às 4 horas da tarde foi anulado para as 9 horas da noite, né? O jogo que era antigamente antes, né? O jogo tinha sido marcado para as 16 horas e foi anulado esse jogo das 16 horas para as 21 horas. Então o Corinthians joga hoje às 21 horas na Neoquímica Arena, né? O estádio Neoquímica Arena contra a equipe do Fortaleza. O jogo será transmitido na Premier, né? Será transmitido no pay-per-view na Premier. Então marque na sua agenda hoje Corinthians e Fortaleza às 21 horas, às 9 horas da noite. Aí o Corinthians volta a jogar, fiel, na terça-feira agora que vem, terça-feira, dia 7 de maio, às 19 horas, pela Copa Sul-Americana. O Corinthians viaja até o Paraguai, onde enfrentará a equipe do Nacional do Paraguai. Corinthians joga então dia 7 de maio contra a equipe do Nacional do Paraguai, fora de casa. Jogo difícil. Para o Nacional do Paraguai é um time fraco, mas a gente sabe que muitas vezes esses times fracos aí acabam dando problemas, né? Então tem que ficar muito atento aí. Esperamos que o Corinthians nesse jogo já possa contar com o Igor Conorado, que até agora parece que não sei para que veio, né? Por enquanto não tem demonstrado nada ainda. O Igor Conorado fez um jogo ali que foi até elogiado pelo lançamento, mas mais nada fez. O Yuri Alberto também, a gente não sabe se vai estar disponível também para esse jogo de terça-feira. Hoje nós sabemos aí do jogo contra o Fortaleza que o Igor Conorado parece que não vai estar à disposição, nem o Yuri Alberto. Então aí o Corinthians aí, depois desse jogo contra a equipe do Nacional do Paraguai, que vai ser pela Copa Sul-Americana, o Timão viaja para o Rio de Janeiro, sai do Paraguai e vai para o Rio de Janeiro no Maracanã, que vai ser no sábado, dia 11 de maio. Corinthians pega o Flamengo no Maracanã, e aí é um jogo muito difícil também. A gente sabe que o Flamengo é um time muito bom, é um time que tem muitas peças boas, mas o Corinthians aí tem a chance de dar de frente com um time aí favoritíssimo a ser campeão do Campeonato Brasileiro, e muitos aí colocam o Flamengo também como campeão de vários outros torneios, né? Mas Corinthians é Corinthians, né? E o Corinthians vai se reencontrar aí com seu ex-treinador, que foi campeão mundial, Libertadores, brasileiro, campeão quase de tudo pelo Corinthians, que é o Tite, né? Corinthians e Flamengo então jogam no sábado 11 de maio, tá? Marca aí na sua agenda, no próximo sábado que vem, Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Rio de Janeiro, no Maracanã, às 4 horas da tarde, com transmissão da Premier, tá? Não vai ser da Globo não, vai ser da Premier. Depois do jogo contra o Flamengo, o Corinthians viaja para São Paulo, sai do Rio de Janeiro e vai para São Paulo. Em São Paulo, na sua casa, na Neoquímica Arena, mais um jogo pela Sul-Americana, que é contra o Argentino Júnior. Então nesse próximo jogo do Corinthians, depois do Flamengo, o Corinthians pega o Argentino Júnior, que vai ser no Neoquímica Arena, vai ser numa terça-feira, fiel. Marca aí, terça-feira, às 21 horas e 30 minutos, Corinthians e Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana. E o Corinthians aí, esperamos aí que o Corinthians nesse jogo já esteja com uma vitória contra o Nacional, né? Esperamos aí que na terça-feira do dia 7 de maio o Corinthians vença o Nacional lá no Paraguai e já venha para esse jogo contra o Argentino Júnior já com essa vitória e já venha já com a certeza de que vai se classificar para a próxima fase, né? A gente espera isso do Corinthians. Então o jogo contra o Argentino Júnior na Neoquímica Arena vai ser na terça-feira do dia 14 de maio. 14 de maio, terça-feira, às 21 horas e 30 minutos, com transmissão do SBT.
tá? Corinthians e Argentino Júnior com transmissão do SBT na terça-feira, dia 14 de maio. Aí, para continuar com a sua agenda, nós tínhamos um jogo marcado contra o Botafogo, também na Neoquímica Arena, mas segundo a agenda aqui, né, parece que foi adiado esse jogo, né? Ora, TEB, né? Foi a princípio adiado o jogo contra o Botafogo, mas ainda há uma confirmação, ainda não foi garantido que esse jogo foi anulado mesmo. A gente precisa saber aí como que vai estar, se realmente vai estar à disposição esse jogo contra o Botafogo, que seria na Neoquímica Arena contra a equipe do Botafogo. Aí depois o Corinthians joga contra o América de Natal, que vai ser no dia 21 de maio. Dia 21 de maio, Corinthians joga contra a equipe do América de Natal pela terceira rodada, né, da Copa do Brasil, que é o jogo da volta. Corinthians tem a vantagem do empate, pode até empatar esse jogo que classifica para a próxima fase, né, da Copa do Brasil. E depois o Corinthians no dia 25 de maio, tá? 25 de maio, vai até Goiás, em Goiânia, para enfrentar o Atlético de Goiás, Atlético Goianense. Corinthians joga contra o Atlético Goianense, então, no dia 25 de maio, às 18 horas e 30 minutos. O jogo contra o América de Natal, que eu acabei esquecendo de falar aqui, vai ser às 20 horas, vai ser 8 horas da noite, né, o jogo contra a equipe do América de Natal, tá bom? E depois o Corinthians pega o Atlético Goianense, que vai ser o jogo fora de casa no dia 25 de maio, às 18 horas e 30 minutos, Corinthians e Atlético Goianense. Depois o Corinthians finaliza, né, o último jogo da Copa Sul-Americana, que vai ser no dia 28 de maio. 28 de maio o Corinthians pega o Racing do Uruguai, vai ser na Neoquímica Arena. Então o Corinthians tem 2 jogos aí dentro de casa nessa Copa Sul-Americana. Então vai ser dia 28 de maio às 19 horas, o último jogo do Timão na primeira fase aí da Copa fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Racing do Uruguai, né? Então tá aí a agenda completa para você, corintiano, já marcar aí no seu caderno, na sua agenda. A agenda do mês de maio, só jogos difíceis, sim, jogos bem difíceis. O Corinthians não terá vida fácil nesse mês de maio, mas a gente tem que torcer, né, fiel, para o Corinthians conseguir pontuar no Campeonato Brasileiro. Pelo menos aí nós vamos ter hoje contra o Fortaleza, aí sábado que vem contra o Flamengo, né, e depois tem o Botafogo do Rio de Janeiro e depois o Atlético de Goiás. Então são 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e nesses 3 jogos do campeonato, 4 jogos do Campeonato Brasileiro que o Corinthians terá nesse mês de maio. Nesses 4 jogos do Campeonato Brasileiro, 2 serão em casa, né, contra a equipe do Fortaleza hoje e contra o Botafogo, que aqui a princípio está marcando que foi adiado. A gente vai depois apurar melhor isso aí para saber se foi adiado, se não foi, se mudou a data, o horário, né, do jogo contra o Botafogo, que também é outro jogo que o Corinthians vai jogar em casa. Então 2 jogos em casa e 2 fora de casa, contra o Fortaleza e contra o Botafogo em casa, contra o Flamengo e contra o Atlético Goianense fora de casa. Então aí são 4 jogos. Deixa aqui no comentário desses 4 jogos aí quantos pontos o Corinthians consegue dessas 4 partidas aí, né? Na minha opinião aqui, o Corinthians consegue aí uma grande vitória hoje contra o Botafogo. Acredito que vença também. Contra o Atlético Goianense, que é pedreira jogar lá em Goiás contra o Atlético, mas eu acredito que o Corinthians possa sim conseguir uma vitória lá. E contra o Flamengo aí, a gente não pode também ser pessimista, né? Porque às vezes a pressão de um time que é favorito muitas vezes não se concretiza dentro de campo, né? Então temos que torcer para pelo menos empatar com o Flamengo aí. Seria então, na minha opinião aí, é o meu palpite, que o Corinthians conquistará aí 10 pontos desses 4 jogos de 12 pontos. É a minha opinião otimista, né? Uma opinião otimista de um corintiano otimista. E você deixa aqui no comentário a sua opinião, quantos pontos o Corinthians fará nesses 4 jogos que terá nesse mês de maio pelo Brasileirão. 2 em casa e 2 fora de casa. E aí o Corinthians tem 3 jogos pela Copa Sul-Americana, que são os 3 últimos jogos da fase do grupo, né, da Copa Sul-Americana, que vai ser contra o Nacional do Paraguai no dia 7 de maio, né,
às 19 horas, como a gente acabou de falar aqui, e vai ser fora de casa, mas eu acredito que o Corinthians possa sim vencer esse jogo, por que não? É um time fraco, né? Mas, né, a gente tem que torcer para o Corinthians vencer. E depois o Corinthians tem o Argentino Júnior e o Racing dentro de casa. Então tem chance sim de vencer as 3 partidas, tem chance sim de vencer os 3 jogos, né? Tem chance sim, não vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Mas o Corinthians tem chance de vencer as 3 partidas sim. Não é fácil de vencer esses adversários, principalmente o Argentino Júnior, mas o Corinthians tem condição sim de vencer e classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E o jogo de volta, que é contra o América de Natal, nesse mês de maio, dia 21 de maio, às 8 horas da noite, Corinthians e América de Natal na Neoquímica Arena, podendo até empatar para poder se classificar. Então nós temos aí um mês difícil, sim, né? Adversários bem complicados, o Flamengo, o próprio Fortaleza hoje, que não é fácil jogar contra o Fortaleza, né? Jogos bem complicadinhos aí, mas o Corinthians aí tem chance de vencer grandes dessas. São 8 partidas nesse mês de maio. É uma agenda bem lotada, né, fiel? Uma agenda bem apertada do Corinthians. São 8 jogos aí, e desses 8 jogos a gente tem que acreditar que o Corinthians, pelo menos aí mais da metade, venha vencer, pelo menos, para poder aí conseguir a sua classificação na Sul-Americana, na Copa do Brasil e uma pontuação melhor no Campeonato Brasileiro. Mas na sua opinião aí, deixa aqui no comentário a sua opinião. O que você acha que vai acontecer nesse mês de maio? Tudo pode acontecer, né? O Corinthians, ultimamente, tudo pode acontecer no Corinthians, né? Fortes emoções o Corinthians anda tendo aí, né, com briga na diretoria, problema com Rubão que caiu e não sei o que cai isso, e aí o técnico do Corinthians sendo pressionado também aí, e se não vencesse contra o Fluminense, não vencesse ali contra o América, já iam também já rotular já para ele sair do time do Corinthians e tudo mais. Então assim, é uma agenda difícil do Corinthians esse mês de maio, mas eu acredito que o Corinthians vai fará pontos importantes aí, vitórias importantes, classificações importantes, né? Que tudo isso aí tá em jogo, né? O cargo do treinador sempre tá, como você diz, sempre tá em jogo, né? E se não tiver resultado, é rua, né? Como a gente sabe muito bem o que acontece no futebol brasileiro. Então, deixa aqui no comentário o que você acha, como que vai ser esse mês de maio do Corinthians. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Marque aí na sua agenda certinho os jogos do Timão. Coloque aí certinho os jogos que o Corinthians vai ter, para você não perder nenhum jogo, não perder nenhum detalhe dos jogos, para que você venha torcer para que o Corinthians venha se classificar na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e a pontuação um pouquinho melhor aí no Brasileiro, né? Muito obrigado por você que nos assistiu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!